Olá, bom dia. E hoje nós começamos matéria nova, nós vamos falar sobre os alimentos e os nutrientes. Né? Então, é uma matéria bem interessante, ela é importante, né? Não só porque vocês terão teste, né? Vão fazer prova, ela é uma matéria importante, assim, para a vida de vocês, né? Porque se trata da alimentação saudável, que pode evitar muitas doenças, né? Então, o tema de hoje, né, ele faz parte da vida e evolução dentro do currículo, e a gente tem como objetivo identificar e reconhecer os nutrientes que estão presentes nos alimentos e citar as funções de cada nutriente dentro do nosso corpo. Bem? O que são nutrientes, né? Então começa aí, a gente fala muito sobre isso, né? A mãe sempre manda comer alguma coisa porque tem determinado nutriente, a gente tem que comer frutas e verduras porque tem nutrientes. O que é o nutriente? Começa aí, às vezes a gente não sabe nem definir muito bem o que é, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos e que são importantes para o nosso corpo, né? Então a gente só consegue crescer, desenvolver, né? Então os nossos órgãos só funcionam de maneira adequada na presença desses nutrientes. Né? Então, a gente precisa produzir célula nova, as células têm que funcionar, e para isso a gente precisa desses nutrientes. Então, são as substâncias que mantêm o nosso corpo funcionando adequadamente. E onde que a gente consegue os nutrientes? Né? Através da alimentação. Né? Então, é para isso que a gente come. Né? Então, o ato da gente ingerir comida está associado a essa ingestão desses nutrientes. Então, quando a gente come uma banana, uma maçã, a gente está ingerindo os nutrientes. O que o nosso corpo faz? Ele vai digerir, então é quebrar esse alimento em partículas que são menores, e essas partículas menores são os nutrientes. Então, o nosso corpo parte, né, ele quebra o alimento em partículas menores, e essas partículas menores são absorvidas lá no intestino pelo nosso organismo, né? Vai para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea, e o sangue leva isso para todas as células. Os nutrientes, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né? Quais são? São os macronutrientes e os micronutrientes. Essas palavrinhas ajudam a gente, né? Micro é de pequeno, né? Macro é de grande. Então, os macronutrientes são aqueles que o nosso corpo precisa em grande quantidade, né? Então, a gente precisa se alimentar mais de alimentos que tenham os macronutrientes. Quais são, né? São as proteínas, os carboidratos, os lipídios e água, a gente precisa de muita água. E os micronutrientes? Micronutrientes são aqueles que o nosso corpo precisa de pouquíssima quantidade, precisa só de um pouquinho, né? Mas são essenciais, a gente precisa de pouco, mas precisa deles, né? Quais são esses micronutrientes? As vitaminas e os sais minerais. Então, independente, né, de ser um macro ou micronutriente, a gente precisa ingerir aquele nutriente na nossa alimentação. Né? Então, é o caso dos micronutrientes. Ainda que seja em baixa quantidade, a falta deles no nosso corpo pode causar sérias doenças. Né? Então, é o caso da anemia. Quem aí já teve anemia? Tenho certeza que alguns de vocês já tiveram anemia. A anemia é a falta de um micronutriente, que é o ferro. Né? Então, quando a gente não se alimenta do ferro, a gente tem anemia. Né? E a anemia ela se caracteriza com o quê? A pessoa ela fica fraca, né? Fica com sono, pode até desmaiar às vezes. Por quê? Porque o ferro ele faz parte do glóbulo vermelho que transporta o oxigênio. Né? Então, o ferro ele compõe o glóbulo vermelho e ajuda a levar o oxigênio para as células. Com o oxigênio, a nossa célula produz energia. Então, vamos pensar, se não tem oxigênio, não tem energia. Se não tem ferro, não tem oxigênio, consequentemente, não tem energia. Né? Então, por isso que a anemia ela é uma fraqueza, né? Porque vai faltar energia, porque não tem ferro e não tem o oxigênio chegando nas células. Então, os micronutrientes, né? Então, os principais micronutrientes são três, né? São dois, são os sais minerais e as vitaminas, mas nós incluímos neste grupo também as fibras, tá? Então, a gente vai falar sobre esses três principais aqui micronutrientes. Os sais minerais, eles são substâncias inorgânicas que são necessários em pequeníssimas quantidades no nosso corpo. É o caso do ferro, do cálcio, do zinco, né? Então, são elementos da tabela periódica, elementos do universo que a gente precisa dentro do nosso corpo. Pouquíssima quantidade, mas precisamos. Já as vitaminas são moléculas orgânicas. Qual é a diferença de uma molécula inorgânica para uma molécula orgânica?
Inorgânica é quando ela é muito simples. Já a molécula orgânica, ela é mais complexa e ela, além de ser mais complexa, ou seja, bem mais complicada, são moléculas muito maiores, elas também são moléculas que possuem o carbono na sua composição. Né? Então, nós somos seres orgânicos. Por quê? Porque nós somos feitos de vários tipos de moléculas orgânicas, que têm o carbono como um dos seus componentes. Né? Então, a vitamina ela é uma dessas moléculas que são mais complexas, né? São moléculas orgânicas, e sem as vitaminas a gente pode ter sérias doenças, né? O caso do escorbuto, que foi uma doença que afetou muitas as pessoas no século XIX, quando elas não ingeriam muitas frutas cítricas, né? Laranja, limão. Hoje a gente tem mais acesso, né, a essas frutas, mas na época era muito difícil. Então, muitas pessoas desenvolviam esse escorbuto, que era um sangramento na gengiva, né? E as pessoas vomitavam sangue, defecavam sangue, né? Então, ela foi seríssima, até que se descobriu que era esse o problema. E as fibras são substâncias que o nosso corpo não digere. Porém, elas ajudam no funcionamento do intestino, né? Então, elas facilitam ali o movimento do intestino e ajudam a defecar, né? Então, a nossa alimentação ela tem que ser rica em fibras também, apesar de não ser digerido, né? Então, além disso, elas ajudam também na sensação de saciedade, né? Então, a gente fica mais cheio. Alguém se lembra qual alimento rico em fibras? Couve, né? Então, muitas frutas, né? A laranja, o bagaço da laranja, ele é rico em fibras. Alface, né? Os vegetais, de modo geral, cenoura, os vegetais vão ser ricos em fibras, né? Então, eles ajudam nessa sensação de saciedade, a gente se sente satisfeito. Né? Então, diminui a absorção de colesterol, né? Gordura, que são tipos de lipídios ruins, né? E também o excesso de açúcar, que também faz mal. Então, primeiro, vamos falar sobre os sais minerais, né? Que são esses nutrientes inorgânicos. Dentre os principais nutrientes inorgânicos, né? Existe o ferro, que eu comentei, né? Que a falta dele pode causar anemia. O cálcio, o iodo, né? Então, são elementos da tabela periódica. O iodo, o zinco, o sódio, aqui tem um exemplo de cada um deles, e alimentos que são ricos, né? O sódio, que é um tipo, que é o sal, né? A gente precisa de sal, só que a gente precisa de pouco sal, né? O excesso também faz mal. E o fósforo, então o fósforo não é só aquele que acende o fogo, não, né? O fósforo é um elemento químico, ele vai estar presente nos peixes, principalmente. Essa tabela, né, ela tem os sais minerais, as funções e os principais alimentos onde nós os encontramos. Precisa decorar isso, professora? Claro que não, gente. Jamais vocês precisam decorar essas coisas enormes, né? Mas precisa saber, né? Por quê? Porque depois você pode vir cá e consultar essa tabela. Você sabe entender essa tabela, né? Ela está disponível, vai estar disponível para vocês, né? Você tem que saber ler e entender isso daqui, né? Decorar não precisa. Então, olha, o cálcio. Qual a função do cálcio no organismo? Ele vai formar os nossos ossos, os dentes, atua no funcionamento dos músculos, dos nervos, na coagulação do sangue. E onde a gente encontra o cálcio? Laticínios, né? Então, leite, iogurte, queijo, né? Hortaliças de folhas verdes, brócolis, espinafres, couve, né? Então, a mostarda, tudo que for bem verde vai ser rico em cálcio. Fósforos também formam os dentes, né? Os ossos e os dentes, também ajudam na produção de energia no nosso corpo, né? E aonde eu vou encontrar o fósforo? Carnes, aves, né? Então, frango vai ter, né? O peru, peixes, principalmente, ovos, laticínios, de novo, leite, né? Então, a gente tem que ter em mente que ele é um alimento bastante completo. Feijões e ervilhas. O sódio é o sal de cozinha, né? Então, o sódio ele ajuda no equilíbrio de líquidos no nosso corpo. E também ele ajuda no impulso nervoso, então ele faz os neurônios funcionarem, também as membranas das células. Muitos alimentos já têm sal natural, né? Então a gente não precisa ficar colocando sal em tudo. Muito alimento já vai ter. Então a gente tem que evitar ficar acrescentando muito sal na nossa alimentação, porque o excesso de sal ele pode causar problemas do coração, né? O excesso pode aumentar os problemas cardíacos, aumenta a pressão, causa hipertensão, tá? O cloro, né? Então, né, o cloro, ele vem encontrado junto com o sal de cozinha. O sal de cozinha é chamado de cloreto de sódio, porque ele tem cloro e sal, né? Então, ele tem cloro e sódio. Ele ajuda a formar o ácido clorídrico do estômago, o suco gástrico, né? Então, a gente precisa de quanto? Bem pouquinho. Lembrando, ele é um micronutriente, pouquinho. Potássio.
Potássio, frutas e verduras, feijão, leite, os cereais, né? Então, a granola vai ser rico. Age também como o sódio, controlando o equilíbrio de líquidos, também no funcionamento do sistema nervoso. O magnésio ele é mais importante para as plantas, né? Então, ele ajuda a formar a clorofila. Nos animais, ele está associado a várias reações químicas no nosso corpo, né? Também ajuda a formar ossos, funcionamento do tecido nervoso, músculos, né? Então, onde a gente encontra? Se ele forma clorofila, tudo que é muito verde, né? Então, todas as plantas, folhas de plantas que a gente ingere, vai ser rico em magnésio. Cereais também, peixe, carne, ovo, feijão, soja, banana. Então, por isso que a gente tem que ter uma alimentação que ela seja bastante variada. Ferro, ele forma hemoglobina, que é a proteína que está nos nossos glóbulos vermelhos. Então, o que dá cor vermelha ao sangue, né, é justamente esse ferro aqui da hemoglobina. Então, a função dele é levar o oxigênio, e o oxigênio vai ser utilizado na respiração celular, na produção de energia pelas células. Então, ele é muito importante, porque todas as nossas células precisam desse oxigênio. A gente só consegue viver, né, porque a gente tem a célula ali produzindo energia, né? Então, ferro é essencial. Onde a gente encontra o ferro? Fígado de boi, né, de frango, carne, gema do ovo, né, o pinhão, os legumes de modo geral, né? Então, feijão, ervilha, abóbora e tudo que tiver a folha bem verdinha, porque as plantas são ricas em ferro. O iodo ele faz parte dos hormônios da tireoide, que fica aqui, é uma glândula que fica aqui, então faz parte dos hormônios da tireoide, né? E também faz parte do crescimento, então a gente precisa desse iodo, né? Hoje em dia, o sal de cozinha ele já vem com iodo, né? Então, principalmente os peixes e frutos do mar também, mas a gente não come peixe e fruto do mar todo dia, né? Então, a nossa principal fonte de iodo no dia a dia é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mas, de novo, pequenas quantidades. E o flúor, que fortalece os ossos e dentes, né? O flúor, a gente ingere ele, né? A água, né, que vem tratada na nossa casa, ela é fluoretada, então ela já vem com o flúor para a gente não precisar de se preocupar com essa ingestão. As vitaminas, como eu mencionei, né, elas são moléculas orgânicas, que são mais complexas, e também são extremamente importantes. Elas podem ser classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Hidrossolúvel, hidro é de água, então elas se dissolvem em água. Então, as vitaminas hidrossolúveis são aquelas que se dissolvem em água. Dois exemplos são as vitaminas do complexo B, são várias, eu vou mostrar, e a vitamina C, né? Então, eu coloquei aqui, a gente pode comprar a vitamina C, mas qual é o ideal? A gente ingerir frutas e verduras que tenham a vitamina C. E quando a gente ingere a fruta, ela não tem só a vitamina C, né? Ela tem sais minerais, elas têm carboidratos, elas vão possuir fibras, então a gente ingerir a fruta é sempre melhor do que ingerir a vitamina C comprada, tá bem? Aqui, né, as vitaminas do complexo B, então são várias, de novo, não precisa decorar isso tudo, né, mas é importante saber que elas existem, né, então, vitamina B1, né, quais a falta dela, que tem os sintomas que são relacionados à falta dessas vitaminas. Então, se a gente não ingere a vitamina B1, a gente vai sentir muito formigamento nos braços, né, aumento de batimento cardíaco, pode levar a falta de ar, inchaço de braço e perna, fraqueza, falta de atenção, até mesmo afeta a memória, né? Então, isso influencia até mesmo a nossa inteligência. Então, a gente pode tá indo mal no estudo porque está faltando vitamina, porque está faltando sais minerais. Então, a alimentação influencia até nisso, né? No sono, isso afeta, né? Vitamina B2, língua vermelha, inflamada, canto da boca sempre machucado, né? Então, pode estar associada a isso, dermatite, até mesmo facilidade em desenvolver conjuntivite. Então, a falta de vitaminas pode levar a tudo isso. Vitamina B3, né? Dermatose, que é problema de pele, diarreia, demência, anorexia, né? Então, muita perda de peso, dor de cabeça, lesão na pele. Olha quanta coisa que a falta de uma vitamina pode causar, até mesmo depressão. B5, dermatite, formigamento também, mal-estar, dor de cabeça. Então, olha quanto sintoma que a falta das vitaminas podem causar, né? As vitaminas do complexo B, de modo geral, elas vão estar presentes nos alimentos verdes, né? Então, de novo, couve, feijão, taioba, almeirão, brócolis, quanto mais verde, mais vitamina do complexo B tem, tá? E carnes e ovos.
Vitamina C. A vitamina C é muito, muito, muito importante, porque ela ajuda a combater a anemia, então ela vai ajudar ali o glóbulo vermelho a carregar o oxigênio, fortalece o sistema imunológico, que nesse momento a gente precisa, né, dele bem fortalecido, mais importante que nunca a gente tem que ter um sistema imunológico forte, auxilia nas funções do nosso fígado, protege o cérebro, que é muito importante também, ajuda a perder peso e mantém a pele jovem. Né? Então, a pessoa tem uma pele bonita, não é questão de creme, nem de sol, nem nada, né? Também a alimentação. Uma alimentação saudável também garante a presença de uma pele, né? Um cabelo bonito, uma unha saudável, né? A beleza ela é um reflexo da nossa saúde. Agora, as vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, D, E e K. A vitamina A, ela vai ter funções da nossa visão, né? Então, ela ajuda na manutenção também da pele, do nosso sistema imunológico, cabelo também, unhas, né? Mas o principal é a nossa visão. Deficiência da vitamina A, né? O que causa quando falta a vitamina A? Lesões na córnea, cegueira e a pele sempre escamando, né? Então, de novo, olha que interessante, né? Então, onde eu encontro a vitamina A? Fígado, ovos, queijo, manteiga, bacalhau, laranja, frutas amarelas, né? Então, mamão, né? Maçã, leite de soja. Então, a gente tem que ter uma alimentação rica nisso se a gente quer evitar esses problemas aqui. Vitamina D, absorção do cálcio, né? Então, o cálcio que vai formar os nossos ossos. Olha que interessante, né? A vitamina D, ela ajuda a absorver o cálcio. Então, a gente precisa das duas coisas, do cálcio e da vitamina D, né? É ela que ajuda a manutenção dos nossos ossos. Então, falta da vitamina D causa osteoporose, fraturas, porque o osso fica fraco, e também o raquitismo. Fontes, peixe, ovo, fígado e cogumelo. Né? Então, a gente tem que ter isso na nossa alimentação. Precisa ser sempre, né? Precisa ser todo dia? Não, né? Mas a gente tem que ingerir de vez em quando, a gente tem que variar e ingerir alguns desses, né? Pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana. Vitamina E, né? São antioxidantes, então ajuda na manutenção da pele, né? Então, inibe radicais livres, então, é uma fonte de juventude. Deixa o nosso corpo bem equilibrado. Então, qual o problema da falta da vitamina E? Doenças neurológicas, anemia também, miopatia, quer dizer, o músculo fica fraco, né? E diminuição da eficiência imune. Então, a vitamina E também ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Onde eu encontro vitamina E? Cereais, ovos, óleos, né? Então, azeite de oliva principalmente, e frutos secos. Vitamina K, funções, coagulação do sangue, então quando a gente machuca, né, então faz aquela casquinha rapidinho, né, isso é a coagulação, regula a disponibilidade de cálcio também, né, então qual a deficiência dela, o que causa? Baixa coagulação e hemorragia, né, então nesse momento, principalmente, a gente tem que estar bem fortalecido, né, nossa coagulação ela tem que estar ótima, né, para a gente evitar doenças. Fontes, espinafre, gema de ovo e fígado. Então, vejam como a gente tem que ter uma alimentação variada para conseguir obter todas as vitaminas. Já as fibras, como eu mencionei, né, elas não são absorvidas e elas não são digeridas. Né? Então, por isso, alguns cientistas até tratam delas separadamente. Mas eu gosto de falar delas aqui, por quê? Porque elas garantem o funcionamento do nosso corpo, né? Então, as fibras, elas atuam garantindo o funcionamento do nosso intestino. Inclusive, elas podem prevenir câncer nessa região, câncer de cólon, principalmente. Né? Além disso, elas garantem essa saciedade, essa sensação de saciedade, então a gente sente que está bem, né? Que está cheio, está satisfeito. Diminui a absorção do colesterol e da gordura e açúcar, né? Então, as frutas e verduras é que são ricos em fibras. A gente precisa ingerir frutas e verduras. O que mais que é importante, cada nutriente ele exerce uma função diferente na alimentação, então a gente tem que incluir, né, todos os nutrientes na alimentação, todos eles são importantes, então nenhum é mais importante do que o outro, né? Então a alimentação ela tem que ser bastante variada para a gente conseguir ingerir todos os nutrientes. Por isso, há algum tempo, foi criada uma pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela traz informações a respeito do que a gente tem que alimentar mais e menos, né? Então, o que a gente tem que ter no dia a dia, o que a gente tem que se alimentar todos os dias, o
que a gente tem que evitar, né? O que tem que ingerir mais e o que tem que ingerir menos, né? Então, que em maior quantidade, de 5 a 9 porções por dia, estão os cereais, pães, raízes, massas, né? Então, batata, arroz, né? Então, a gente tem que ingerir mais porções, claro que em pequenas quantidades. Depois vem as frutas e as hortaliças, 4 a 5 porções de cada por dia, né? Esse é o ideal. Leguminosas, uma porção por dia também. Leite e derivados, pelo menos umas 3 porções, né? Carnes e ovos, 1 a 2 porções. E o mínimo, pouquinho, óleos e gorduras, açúcares e doces. Então, as porções têm que ser menores. Isso é o geral, né? Mas claro que cada pessoa, ela precisa ter uma dieta distinta, porque ela faz atividades que são distintas, ela tem um metabolismo que é diferente, né? Então, o ideal é que esse planejamento alimentar ele seja elaborado por nutricionista, tá? Mas caso você não tenha nenhum problema, né, não tenha necessidade de ir no nutricionista, se a gente segue essa pirâmide alimentar, a gente evita problemas relacionados à obesidade, diabetes, pressão alta. Esse é o nosso ideal, né? Uma dica muito importante, que é fácil da gente seguir, né, é a gente ter uma alimentação que seja colorida, né? Então, a gente evitar alimentos processados, né? Então, ricos em doce, gordura, né? Esses fast foods, refrigerante, e ter uma alimentação mais colorida, frutas e verduras, porque quanto mais colorido, mais nutrientes aquele alimento ele possui. Né? Então, quanto maior e melhor for essa diversidade de cores no nosso dia a dia, da nossa alimentação, mais saudável vai ser esse alimento. Né? Então, arroz, feijão, carne, tomate, alface, cenoura, beterraba, tudo isso é colorido, não é? Então, tudo isso é rico em vários tipos de nutrientes. Né? Então, não existe um alimento que tenha todos os nutrientes. Então, a gente não pode comer uma coisa só, porque ela não vai ter todos os nutrientes. Né? Então, é necessário que a gente faça a combinação do maior número de alimentos para conseguir ingerir todos esses alimentos e garantir uma alimentação saudável. Meninos, é isso, né? Qualquer dúvida, me enviem.